Em quanto tempo você começou a trabalhar como ilustrador? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao projeto Arte Transforma com Black Fox Studio. Aqui nós vamos te mostrar o que você precisa saber para se tornar um artista profissional e nós vamos discutir estratégias para encurtar esse caminho. Eu sou a Mariana. E eu sou o Diego. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre ilustração. Fala aí. Mas Diego, me conta, vamos começar com uma pergunta simples. O que é ilustração? Então não é fácil chegar com uma definição, né? Que engloba todo tipo de ilustração, mas a minha opinião sobre ilustração, pelo menos atualmente, é que se trata de uma imagem artística com alto poder narrativo, né? Um teor narrativo nessa imagem, que muitas vezes pode estar relacionado com texto ou não, né? Então, você pode contar histórias só por imagens também, não necessariamente. Mas quando a galera se refere corriqueiramente sobre ilustração, normalmente está falando de uma imagem atrelada a um texto, tá? Mas a gente pode ter também ilustrações de livros de imagem, por exemplo, que não tem nenhuma relação com o texto, a história é contada puramente por imagem. Tá? Então, basicamente isso. Alguma imagem artística com conteúdo narrativo forte. Entendido. Agora deixa eu te perguntar outra coisa. As pessoas confundem ilustração e concept art? Pra caramba! E é um erro comum, eu também confundia demais. Inclusive cheguei a mandar portfólio para um monte de empresa, né? Para uma posição de concept artist com um portfólio inteiro de ilustração. E é um erro super comum da galera, tá? Então fique esperto nisso aí. Eu lembro, inclusive, algumas empresas ainda responderam, falaram, olha, a gente gostou muito do seu trabalho, mas a gente está precisando de um concept artist e não de um ilustrador. O lance no mercado é isso, que a galera não assume, entendeu? A minha opinião é a seguinte, um cara que tem competência em executar bem uma ilustração, ele na maioria das vezes também vai ser competente em concept, tá? Então, agora, nem sempre o oposto acontece. Porque a ilustração é aquilo que é entregue para o cliente, né? Então ela tem que ser uma imagem finalizada, polida, legível, não só em termos de espacialidade, mas legível também assim, com relação a cada material. E muitas vezes você tem concept artists que eles focam muito só na ideia, porque esse é o trabalho deles, entendeu? Peraí, então só te cortando rapidinho para não emendar uma coisa na outra, só para deixar claro então, qual é a diferença de ilustração e concept art? Tá. Só para não confundir. O que o ilustrador faz é gerar uma imagem bonita para ser usada em algum produto, e esse produto vai parar na mão do cliente. Então, você fez a capa de um livro, o cliente pegou. Você fez a capa de um jogo, o cliente teve acesso àquilo. Agora, o concept artist, ele trabalha com ideia. E a pintura, o trabalho visual do concept artist, ele é um veículo de comunicação dessa ideia. Por isso que, principalmente hoje, não importa, em muitos casos, como você executa o teu concept. Tem cara que vai fazer ele inteiro no ZBrush, tá cada vez mais popular você ter 3D concept artists, e você tem caras que vão fazer só no Sketch, alguns outros vão fazer um concept um pouco mais acabado, né, com uma cara de ilustração, né? Então, são aqueles concepts bonitos que a gente vê na internet. E o que acontece é que esses concepts lindos que você vê na internet, eles são mais ou menos ali 20, 15% do trabalho bruto de um concept artist, tá? Enquanto que na ilustração, todos os trabalhos eles têm essa cara mais finalizada. Depende, vai variar, né, do projeto. Uma capa normalmente vai ser bem mais finalizada que uma ilustração interna de livro, por exemplo. Né? Depende de vários fatores. Mas a ilustração ela tem esse compromisso com a beleza. E o concept tem um compromisso com a ideia. Tá? Basicamente essa aí é a distinção. Muito interessante. Então, só recapitulando, a ilustração ela é um produto final, ela vai para o consumidor. Sim. E o concept não vai para o consumidor, ele não é produto final. Então, muitas vezes ele não precisa ser tão acabado e tão finalizado quanto a ilustração. Exato. Entendi. Então, você tem, por exemplo, você vê os filmes, né? Então, você tem acesso a ilustrações de marketing. Você tem aquele pôster lá do Logan, que foi uma ilustração bem maneira. Que às vezes essas ilustrações são pintadas, como esse pôster que eu mencionei. Às vezes
a empresa te manda, né, uma série de materiais para você trabalhar com as fotos, com o background, e o artista faz um sketch de composição, claro, passa para o processo dos sketches de composição, depois ele vai trabalhar com as fotos por cima daquele sketch, para deixar o mais realista possível. Né? Entendi. Então, esse pôster é um material de marketing, o cliente vai ver. Agora, a ilustração do filme, ninguém sabe nem o que é, entendeu? Agora que está ficando mais popular, você tem alguns seriados tipo Mandalorian, por exemplo, no final eles estão exibindo alguns concepts, o que é bem legal. Sim, eu espero que aumente, né, a quantidade de séries fazendo isso. A gente assiste o episódio e fica lá sentado no final, grudado na tela. Eu acho que tem jogo também, alguns jogos no final eles também mostram os concepts. E isso é bem legal. Agora deixa eu te perguntar outra coisa. Rapidinho. Uma outra coisa também é a questão de prazo, tá? Então, a ilustração, o cara tem um prazo bem maior do que o concept. Tá? Então, o concept você entrega, às vezes, um personagem por dia. 2 dias para um personagem é um prazo ok. 1 dia é um prazo também comum. Né? Principalmente no período inicial, onde a galera quer ver uma quantidade maior, você tem que montar um corpo de trabalho ali. Para a galera poder comparar as coisas, tá? Então, pessoal, faz aí o máximo que você puder, e a galera, às vezes, determina um prazo, né? É sempre legal você perguntar qual a sua expectativa com relação a prazo aí, o que você quer ver. Porque se me pedir para fazer um concept em 15 minutos, eu te entrego um concept de 15 minutos. Mas com cara de concept de 15 minutos. Exato, é um concept de 15 minutos. Então, a estratégia muda. Eu, por exemplo, já fiz concept aqui na Ubisoft em 15 minutos. Né? A gente vai ter uma reunião de eu preciso de ver esses caras em ação. Mostra aí. Então, a minha abordagem, nesse caso de prazo curto como esse, 20 minutos, 15 minutos, é ir por um caminho mais gráfico. Então, eu gosto de trabalhar com cores mais sólidas para mostrar a ideia. E uma vez que a galera curtir e precisar da ilustração mais avançada, aí sim eu posso pintar um pouco mais, trabalhar com Photobash por cima para deixar aquilo mais realista um pouco. Tá? Mas resolver as coisas de forma gráfica é uma abordagem que eu costumo tomar para prazos curtíssimos, né? Como esses de meia hora, 15 minutos. Agora, um dia para um personagem é um prazo ok. Tá? Depende também, né, de que tipo de personagem, e não é para o personagem final, é para uma versão daquele personagem. Para mostrar uma ideia, né? Isso. É uma versão daquele personagem que vai entrar lá na parede do lado de um monte de outros. Então você vai trabalhando e pode demorar meses para você finalizar um concept, né, se for um personagem principal. E aquilo ali às vezes é o primeiro round. Né? Então, ó, beleza, a gente fechou o primeiro round desse personagem, é para alguma coisa específica. E depois, vamos lá, agora o segundo round, começa do zero. Né? E o que a gente vai fazer agora é esquecer completamente as ideias que a gente usou no primeiro round e vamos trabalhar no segundo com ideias novas, com uma outra abordagem. Agora deixa eu perguntar uma outra coisa, voltando um pouquinho lá para a infância. Você se lembra quando foi a primeira vez, o primeiro contato que você teve com ilustração? Então, eu acho, a primeira lembrança que me vem na cabeça é de um livro de história, né, assim, de criança. Eu lembro que esse era um livro que tinha alguns insetos lá, bem desenhados, bem, para a época, né, para mim, eu cansei da época, e era um livro, agora denunciando a idade, o livro vinha com um disco, um vinil, pequenininho, que contava história. A gente botava o vinil pequenininho, contava história, tinha história lá da Baratinha. Aí você ficava escutando a história e olhando lá as ilustrações. E era como contador de história, né? Que o cara ia contando com emoção. Eu tenho a mesma lembrança. Era uma coleção, né? Eram vários livros com várias histórias e tinha os disquinhos. Mas tirando esse, que era na minha infância mesmo, quando eu era bem pequeno, eu lembro que eu ganhei um livro de RPG. Eu devia ter 11 anos, alguma coisa assim. 11 para 12 anos. Ganhei um livro de RPG e fiquei doido com as ilustrações, né? Foi aí que a gente começou, eu e meu irmão, a gente. Começamos a se interessar por fantasia medieval. Né? Eu, especialmente, por conta das ilustrações. E eu lembro que a gente não sabia... Nunca tinha ouvido falar em RPG na época, e a gente tinha um vizinho que não sei se ele já jogava, sei que a gente
foi lá trocar uma ideia com ele, e a gente começou a jogar, e aí a gente viciou nessa parada. A gente jogava todo dia, o máximo de tempo que podia. Chegava da escola, jogava até, e a gente foi trazendo os colegas, assim, a galera recrutando para montar o grupo lá de RPG. E aí sim, aí que eu comecei a ter contato com ilustrações de alto nível, né? Na época a maioria era tradicional, né? Com a pegada tradicional. Devia ter alguma coisa digital lá no meio também. Mas era D&D, a gente jogava D&D. Lembro que eu fiquei doido quando eu vi as ilustrações do Vampiro à Máscara também, Lobisomem Apocalipse. E eu fazia cópia, né? Desenhava os personagens e tal. E você? Lembra de alguma? O primeiro contato, assim, que eu lembro que eu tive interesse, né, em desenhar foram com os filmes da Disney. Eram os filmes da Disney e na época passavam alguns animes na televisão. Cara. E aí eu ficava doida. E aí eu comecei desenhando o Bambi, né? Porque eu também falei assim, não, figura humana, a gente tem alguns mitos, né? Quando a gente é mais novo e tal, e eu achava que desenhar figura humana era muito difícil. Então eu falei, vou começar com animal, que é mais fácil. Aí eu comecei desenhando o Bambi, e a galera lá do Bambi e tal. E aí depois fui pro pros animes, né? Que passavam na televisão, Yu Yu Hakusho, Super Campeões. E foi esse meu primeiro contato, assim, que eu lembro com desenho em si. Eu lembrei aqui de como eu comecei a estudar desenho. Era uma revistinha de anime que tinha umas 2 páginas lá só, eu acho, 2 ou 3 páginas de ensinando. Eu tinha Animax? Eu acho que era uma parada dessa. Tinham algumas revistinhas, né? Eu fazia coleção também, a gente não... Olha só, também já denunciando a idade de novo, né? Mas não tinha internet como tem hoje. Como tem hoje, não tinha internet, ponto. Não tinha internet nenhuma. Então, a gente tinha que recorrer a essas revistinhas, né? E aí eu lembro que eu fazia coleção também lá pra... Nossa, eu lembro que meu trabalho ficava horrível. Eu olhava pra revistinha maneiraça. Eu lembro que eu fiz peguei um livro emprestado com um amigo também, que eram algumas aulas com o Greg Capullo, que era o cara que desenhava Spawn na época. E, cara, top demais. Sempre fui fã dele. E, cara, era terrível, né? Porque o cara faz lá, né? E é difícil, né? É difícil se acompanhar. Mas foi o primeiro contato, assim, estudando alguma coisa, né? Uma coisa é você desenhar por se divertir, outra coisa é tentar estudar. E não tinha material, não tinha nada. Não tinha material e não tinha onde procurar, entendeu? Não tinha, vou no... sei lá. Porque sem internet, você não tinha como se informar, não conhecia ninguém que desenhava. E já entrando nesse assunto aí de não conhecer ninguém que desenhava e tal, me conta quando foi a primeira vez que você percebeu que existia a profissão de ilustrador. Você lembra disso? Eu não sei quando foi a primeira vez que eu percebi que existia a profissão de ilustrador. Eu certamente notei quando eu comecei a ver as ilustrações, então alguém faz. Mas que eu abri a possibilidade para mim foi na faculdade mesmo, mas lá pro final. Porque quando eu entrei na faculdade, a única coisa que eu queria era pintar óleo o melhor que eu pudesse. Então, eu nem tinha tanto interesse assim em ilustrador. Nunca sonhei em trabalhar com videogame ou fazer nada para livro. O que eu queria fazer era pintar óleo o melhor que eu pudesse, entendeu? Então eu fazia muita cópia do Rembrandt, Velázquez, Caravaggio, outros pintores assim que eu tive mais afinidade no início. E alguns colegas meus foram trazendo referência dos ilustradores, já eram aí, nessa época já eram ilustradores digitais, mas que eles tinham um background de arte tradicional, né? Tipo Justin Sweet. Eu foquei muito no Justin Sweet na época, eu estudei muito o trabalho dele. Mas tinha o Paul Bonner era tradicional, né? Não era digital. Quem mais que eu estudava na época? Frazetta, é claro. Frazetta pintava também no tradicional. Mas a abordagem é diferente, né? Do cara que faz ilustração e o cara que faz pintura pintura clássica, né? Nessa época da faculdade, nossos caminhos já tinham se cruzado. Então Sim. foi nessa época também que eu fui perceber essa profissão como uma opção.
Porque, assim, antes disso, isso não era nenhuma opção pra mim. Tipo, eu via que existiam ilustrações, mas eu nunca imaginei que alguém pudesse trabalhar com aquilo. Pra mim era um segundo trabalho, ou fazia como hobby. Na realidade do Brasil, né? Eu nunca tinha entendido. Não tô falando que era. Não. Vai, continua. Eu tô falando que eu nunca tinha percebido, a minha visão não estava aberta para aquela possibilidade que eu poderia trabalhar com aquilo. E eu sempre gostei muito de desenhar, né, desde cedo. E aí, rapidamente contando aqui, eu entrei para a faculdade de Biologia e depois da faculdade de Biologia eu fui para Belas Artes também. E ali dentro, assim como o Diego falou, a gente só queria fazer o melhor trabalho que a gente pudesse, sem maiores pretensões, né? E foi lá dentro que a gente que teve esse estalo, assim, que a gente, opa, isso existe, né? Enquanto profissão, a gente pode trabalhar com isso. Foi lá dentro. Eu lembro que teve um professor nosso lá, o Ricardo, que começou a mostrar bastante coisa pra gente, né? Trouxe alguns livros bem legais, acho que da Exposé, né, na época. Lembro que eu ficava olhando babando, assim, pras artes. E alguns anos depois a gente estava com trabalho no mesmo livro. Isso foi uma barata. Foi bem legal. Eu lembro que, olhando aquilo lá, o negócio parecia tão distante, mas tão distante, sabe? Assim, uma parada que você via a galera fazendo e você, pô, de outro mundo, entendeu? Aí foi aí que começou a surgir o interesse. E eu comecei a usar esses caras de referência, como eu falei, que alguns colegas me apresentaram lá, como referência para o meu trabalho no tradicional. Então eu pintava a óleo, usando alguns artistas, ilustradores de arte digital como referência. Pintando a óleo, mas olhando o Justin Sweet, tentando ir por um processo parecido ali, de como ele usava as cores e tal. No final eu estava fazendo uma mistura, né? Começava o quadro no tradicional e finalizava no digital. Os professores não viam isso com muito bons olhos, pelo menos na minha época. A Mariana já fez mais disso, foi mais bem aceito. Sim. Quando a Mariana... Eu entrei um pouquinho depois dele. Bem depois, né? Assim, eu estava na metade, mais ou menos. Né? Acho que sim. Eu devia estar lá no 5º período quando a Mariana entrou. E também ela pegou outros professores e a galera tinha uma compreensão diferente. Né? Mas é isso. O meu trabalho na faculdade não teve nada a ver com digital. Né? Então eu terminei, peguei meus quadros a óleo lá, tudo direitinho, demorou 1 bilhão de anos para terminar. Cheguei a não terminar vários deles, mas foi bem legal. E durante o processo eu fui estudando esses caras aí. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, fugindo um pouquinho do assunto, mas só por curiosidade, antes de ir para a próxima. Você sente falta de pintar óleo? Pra caramba. Sinto falta pra caramba. Não sinto falta da sujeira, não sinto falta do cheiro horrível, não sinto falta de me intoxicar com solventes, mas eu sinto bastante falta de pintar óleo, sim. É um processo muito gostoso. E principalmente naquela época ali que não tinha urgência. Essa foi uma parada que fez diferença assim, quando a gente pulou do tradicional pro digital. Eu lembro que eu fiz uma exposição lá na faculdade ainda, com uns trabalhos de modelo vivo que eu fazia, que não era modelo vivo, era foto, né? E às vezes referência de outros pintores, né? Então eram algumas cópias e modelos que eram um desenho de modelo, mas que eu fiz estudando por foto. E eu curti muito fazer aquilo ali, foi bem legal, só que tempo não era uma variável, eu podia levar o tempo que eu quisesse. A única coisa que importava ali era o resultado, naquele momento que a gente estava vivendo. Inclusive, para as tarefas lá da faculdade, eu nunca liguei muito para tempo, porque eu ficava lá várias outras horas, ficava depois do horário, com prazer. Né? Então, eu montei um grupo de estudo lá com alguns amigos, e as aulas acabavam 4 horas, a gente ficava lá até 9 horas. Quando dava a hora de voltar, quantas vezes eu e o Felipe, a gente voltou andando dentro da faculdade, né? O campus é enorme, né? Você tem que pegar Qual faculdade? A UFRJ, né? Para quem não conhece, lá não é do Rio. O campus é enorme, tem uma circulação de ônibus interna para te levar do seu prédio até a saída do campus. E a gente ia embora andando, né? Tudo escuro, porque a gente ficava lá pintando e conversando, era divertido demais. E às vezes eu ia nas férias, ia no final de semana. Não, mas é isso. Então, nunca me preocupei com o tempo, porque, claro, a gente tem o tempo para entregar o trabalho no período. Naquela época. Naquela época.
Mas eu fazia tempo a mais, né? Ficava depois da hora lá, porque eu gostava de estudar. Era um espaço legal, um ateliê enorme. Hoje o tempo é essencial no nosso trabalho, mas a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Sim. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Em quanto tempo você começou a trabalhar como ilustrador? Então, eu terminei a faculdade. Então, saí da faculdade, já estava com nível legal. Já dava para começar a trabalhar na mesma hora. Mas não tinha experiência, né? Então, eu tive que construir, gastar um tempo construindo essa experiência e construir também um portfólio direcionado que eu não sabia, não fazia ideia. Orientação zero, né, que a gente teve. Sim, sim. Nesse sentido. Né? Nesse sentido. Teve várias orientações muito boas no como produzir um trabalho de qualidade. Mas não sobre o mercado de trabalho em ilustração. Exato. O mercado de trabalho foi uma parada que não teve nada. Eu lembro que eu fui numa avaliação de portfólio da galera da Abril, da editora Abril. O cara abriu meu portfólio e viu um monte de modelo vivo. Né? Ele falou, cara, os modelos são lindos, mas eu não sei o que eu posso fazer com isso dentro da revista, entendeu? Para onde eu vou te direcionar? Com esse tipo de trabalho que você está me mostrando, o que você vai onde fazer eu posso com te isso? colocar? Então, o que era a minha cabeça de estudante? Figura humana é o mais difícil que tem para você fazer. Você mandar bem em figura humana, você vai mandar bem em qualquer outra coisa. E esse é o nosso pensamento na época, né? Hoje eu nem concordo tanto, mas mesmo que fosse realidade, o mercado não assume nada, porque o risco é grande, entendeu? Ele te contrata para fazer uma parada que você nunca fez, que não viu no teu portfólio. Quem é que garante que você dá conta? Para ver o nível, assim, eu lembro que eu tinha um trabalho que eu fiz, tipo um dragão brasileiro, né? Eu lembro. Lembra desse trabalho? Lembro. Um dragão verde e amarelo com um guerreirinho na ponta, na frente. Isso anos depois, um ano depois, eu acho, não sei. Mas por conta desse trabalho, alguém lá da Abril viu, não sei como, e me chamaram para fazer uma série de dinossauros brasileiros, porque a parada é próxima, entendeu? Ele viu ali, olha, vai ser mais ou menos isso aí que o cara vai entregar. Eu achei engraçado porque podia ser dragão de qualquer coisa, foi só o nome, né? Qual a importância que o nome teve na parada? Era só um dragão verde e amarelo. Mas é isso, o mercado não assume. Então, o que faltou para mim foi a consciência da importância de um portfólio bem direcionado. Então, você define o que você quer fazer e você mostra que você sabe fazer aquela coisa específica. Né? Você cria um projeto fictício e executa. Fala, ó, pum, tá aqui. Então, isso aqui que eu posso te entregar. Eu tive alguma orientação dentro dessas avaliações de portfólio, que era o que tinha na época. Né? Você tinha algum contato ali de 2 minutos com um cara que já estava trabalhando. E era o único acesso. A gente não tinha live, não tinha Instagram, você não tinha acesso às pessoas. Entendeu? Você vê a galera e conversa, pergunta, e aí, cara, como é que funciona? Tem área para isso? Tem área para aquilo? E o pessoal fala, ó, como é que funciona lá dentro do estúdio? Que nem eu converso com vocês aqui na live e falo, olha, no meu time, hoje, todo mundo usa Blender. Do diretor de arte ao estagiário. Não que seja assim em todos os estúdios, mas a galera fica antenada para uma tendência do mercado, entendeu? E é legal pra gente, porque a gente passa o arquivo de um pro outro. Então eu fiz a minha cena lá, o outro maluco pega a minha cena, altera para fazer o trabalho dele e a velocidade da solução dos problemas aumenta, né? Então a gente tem uma agilidade boa porque a gente trabalha com processos parecidos. Isso é bem legal. Porque você consegue conversar Sim. com a equipe toda. Agora deixa eu te perguntar outra coisa. O que você acha da galera que gosta de arte digital, mas que prefere estudar sozinha? Então, a gente não teve escolha, né? Eu estudei só, dá para chegar? Dá, a gente chegou. E a gente não estudou sozinho, né? Então, com relação à arte digital, a gente teve lá na faculdade o Ricardo, que deu uma orientação muito boa pra gente. Com relação a desenvolver um trabalho de qualidade, a gente estudou com o Nelson, que foi um cara que deu uma informação muito legal também, muito aprofundada, muito além, né, do simplesmente construir a imagem, mas ele ensinou a gente como estudar, né, o que procurar, a desenvolver uma percepção legal dentro da área. Mas, com relação à pintura digital, mercado, não teve orientação nenhuma, né? Eu lembro a única coisa que eu tinha na época era revista Ilustrar, que eu ficava doido para ver a próxima, né? Foi uma revista bem legal, não era
especificamente, né, sobre ilustração e concept. Mas nesse momento a internet já estava começando a funcionar, né? Você tinha que esperar até meia-noite, escutar aquele chiado lá. Parece que a gente é velhão. Eu tinha que esperar até meia-noite para começar a usar. Aí sim. Mas não tinha muita coisa ainda online, não existia Gumroad, não tinha essa... Hoje em dia a galera quer compartilhar, entendeu? O pessoal faz um tutorial maneiro pra caramba, coloca no Gumroad de graça, cobra $5. Quase todo mundo tem canal no YouTube compartilhando. Né? Tem um monte de gente que faz lives, como a gente faz aqui também. Toda semana. Toda semana, sexta-feira, conversando com a galera. Eu pego o trabalho do pessoal, de aluno, de quem não é aluno, de quem está na live, de quem mandou o trabalho para a gente primeiro. A gente pega, abre o trabalho lá, vai falando, vai fazendo paint-over, mostrando os erros, sugerindo alterações. Isso não existia na época, tá? Então, a gente foi obrigado em parte da nossa jornada, aprender sozinho. Então, o que tem que ser feito? Você faz sozinho, que não tem jeito, você se vira. Não vai empacar porque não tem ninguém para te pegar na mão e te levar. Você tem que ter essa habilidade de caminhar com os próprios pés. Mas, aonde você encontrar meios de encurtar a sua jornada, você tem que cair dentro, entendeu? Eu lembro de uma história, eu estudava violão clássico na época, e eu tinha um professor muito legal, né? E tinha um cara que dava aula lá também, que substituía ele. E aí um desses dias eu fui lá, o meu professor teve imprevisto e veio o substituto. Ele não era um professor substituto, mas ele dava aula para outras turmas. Ele estava substituindo o meu professor naquele momento. Felipe, o nome dele, lembro dele, fica de olho aí, Felipe. Ele era um cara muito... Ele era o melhor professor da escola, ele era muito bom. Guitarrista top. Só que ele não gostava de ensinar. Você via claramente que ele se ensinava o beabá e era o beabá. E nesse dia, ele estava me ensinando, eu estava estudando alguma parada lá, acho que era alguma coisa dentro de harmonia modal, não lembro. E ele me ensinou um pulo do gato ali. Bem! Ele ensinou um pulo, e você via na cara dele a dificuldade que ele estava tendo em passar aquilo. Aí ele olhou para mim e falou, cara, eu estou te ensinando isso aqui, falta 15 minutos para a aula acabar, você vai aprender isso aqui em 15 minutos. Eu demorei 1 ano para aprender isso sozinho lendo livro. Na época também, né, não tinha tutorial de guitarra no YouTube. Eu, por exemplo, aprendi ZBrush também no livro, lendo livro. Inconcebível hoje em dia, né, com a quantidade de tutorial que a gente tem. Mas na época era assim. Apesar de você ter internet, não tinha tanta informação lá. E o cara aprendeu lendo o livro, demorou 1 ano para entender aquilo ali que ele estava me ensinando em 15 minutos. E ali caiu a ficha para mim. Falei, caramba, esse aí é o caminho. É um negócio óbvio, né? Mas às vezes você tem que viver para entender. Eu falei, economizou 1 ano da minha vida com essa aula aqui de 15 minutos. Eu vou pegar isso aqui e vou fazer o que eu puder nessa direção com relação ao meu trabalho de arte. Foi aí que eu comecei a ficar mais confortável para procurar professores de alto nível. Na época a gente foi estudar com o Bandeira, né, o Lídio Bandeira, dava aula lá no Rio de Janeiro, eu acho que ele ainda dá aula, é um pintor top, você entra no ateliê do cara, parecia um mestre de alquimia, né, assim, cheio de potinho, entendia tudo, aquela parte da cozinha da pintura, como preparar a tinta, verniz, né, e foi um momento muito legal que a gente aprendeu muito. E eu ficava depois da aula também, conversando com ele. Acabava a aula e ele ia pintar o quadro dele, né? E ele gostava de conversar, eu gostava de ouvir, eu sentava lá do lado dele e ficava lá. Como eu falei, nessa época a gente não tinha tanta preocupação com o tempo, entendeu? Hoje a gente faz tudo com horário contado. Mas eu sentava lá e aproveitava a companhia dele, via ele pintando, fazendo as paradas. Uma pena que eu gostaria de ter estudado mais tempo com ele, mas o tempo que eu fiquei lá foi bem legal. E eu comecei a fazer os workshops online também com os artistas que eu admirava de fora. Porque justamente eu entendi em profundidade na aula de música o quanto isso ia adiantar o meu caminho, entendeu? Então, já pegando esse gancho aí, me conta por que investir tempo e dinheiro estudando ilustração? Então, se é uma coisa que a pessoa gosta de fazer, que ela quer fazer, que ela quer trabalhar com isso, a razão é simplesmente essa. Vai encurtar. E muito. Vai encurtar e muito o caminho. Eu lembro que... E cada um tem um nível de tolerância, né?
Eu lembro que durante a faculdade, no final da faculdade, eu comecei a trabalhar na restauração do Mosteiro de São Bento, né? Então você chega lá no primeiro dia e fica doido com aquelas pinturas, com tudo. Mas restaurar não é pintar, não é desenhar. E eu fiquei lá um mês, né? O contrato era de um ano e pouco, alguma coisa assim. Mas eu não aguentei ficar mais que um mês, porque era torturante para mim, porque eu sabia que naquele momento eu não estava crescendo como artista, entendeu? Quando eu estou dando aula, eu cresço como artista. É um negócio que eu gosto muito de dar aula, porque a gente tem que lidar com soluções de vários tipos de problema dos alunos, né? E aquilo, quando você ensina, você aprende 2 vezes. Né? Para quem gosta de trabalhar com arte, para quem gosta de ilustrar, é muito sofrido você estar em outro lugar fazendo outra coisa. É muito, muito sofrido. Porque você vai fazendo aquela outra parada ali e você vê que aquele tempo não está sendo usado no seu crescimento como artista. E é um tempo que não vai voltar, entendeu? Por mais que você estude uma quantidade maior de horas, aquele tempo não vai voltar. Então eu comecei a ter um cuidado muito grande, né, com como eu uso o meu tempo, né, principalmente naquele momento ali onde a gente está nessa fase de formação. A carga horária de estudos nesse momento tem que ser muito intensa, sabe? Então eu estudava muitas horas por dia. Eu lembro que no final, inclusive larguei não só as aulas, né, de violão, mas eu parei de tocar violão completamente. Eu lembro que eu tive que sentar e para tomar essa decisão demorou um tempo. Eu gastava 4 horas por dia estudando violão. E eu falei, cara, 4 horas por dia, são 4 horas a mais que eu posso colocar na pintura. E foi o que eu fiz. Doeu pra caramba, mas eu tirei essas 4 horas, botei pra pintar, desenhar, e deu resultado. Eu já contei aqui numa das lives uma vez, né, quando a gente jogava RPG, eu era do tipo do cara que você tem lá. Eu ia comentar isso agora, que Diego ele é meio extremista, mas vai lá, conta aí. Você tem lá os atributos, né? Então eu jogava sempre com guerreiro ou clérigo. E guerreiro, pá! E aí tem lá os atributos. Inteligência, você bota 1. Agilidade, 1. Destreza. Mínimo do mínimo. O mínimo do mínimo. Força, aí você pega todo o resto que botou e tchá! E nas perícias lá, o cara sabe cavalgar, 1, escalar, 1, tudo 1. E aí chegava lá, espada, joga tudo. Então é o cara que... Cara que é fera na espada e é forte pra caramba. Chegava na hora de lutar, não tinha pra ninguém. Mas eu lembro que uma vez eu fiz e eu não coloquei nadar. Aí teve uma cena lá que a galera tinha que nadar, eu fui o único que morri, porque eu tinha 0. Não tinha nada, eu morri. Ai, meu Deus. Mas é mais ou menos como eu jogo, a parada, entendeu? Então, eu tenho alguma coisa definida que eu quero fazer acontecer, então eu foco naquilo ali, não. Vamos lá, vou botar o esforço aqui. Não estou dizendo para ninguém fazer isso, tá? Existem formas mais seguras de fazer as coisas. Mas o que eu fiz nessa época foi isso. Eu entendi e falei, olha, o que eu vou fazer é desenhar. É o desenho, é a pintura que vai me levar aonde eu quero chegar. Eu não vou ir por nenhum outro caminho. Então não há necessidade, nesse momento, de eu gastar meu tempo com isso ou aquilo. Então agora, se eu quiser, eu posso voltar a estudar meu violão. Tá beleza, tá tranquilo. Agora deixa eu te perguntar uma outra coisa. Qual é o prazo médio para entregar uma ilustração? Muita gente pergunta sobre isso. Então, ilustração, a galera dá um prazo, como eu falei, mais confortável, né? Você tem ilustração aí, o prazo médio é entre 1 e 2 semanas. Então, o ideal é que você se condicione a finalizar a ilustração em 1 semana, que é um prazo bacana. Entendi. E tem alguma diferença desse prazo quando você está trabalhando como freelancer ou como você está trabalhando dentro de um estúdio? Então, quando você está dentro do estúdio, você tem uma liberdade maior para negociar o prazo. Você também pode negociar quando você está freelando. Não acho que seja tão bem visto, entendeu? O ideal é que você sempre entregue antes do prazo que o cliente pediu. A não ser que seja um pedido absurdo, né? Você não pode se comprometer com algo que você não tem como entregar. Então o cara pediu uma parada, você fala, olha, isso aí não dá. A gente tem que rever esse prazo. Tem como? Aí ele fala, não tem como, não tem como. Então, olha, desculpa, esse trabalho eu não vou poder fazer para você. Aí você indica alguém, ou pede o que seja. Você não pode entrar no trabalho para fazer e não dar conta. Isso aí não pode acontecer nunca. Sim. Tá? Mas o prazo varia. Eu já peguei trabalho de ilustração, os caras dão 1 mês de prazo, sabe?
Eles não têm Fica urgência. bem confortável. Sim. Você aproveita enquanto está trabalhando como freelancer, ele pega um montão. Isso que eu ia falar. Um prazo de um mês não te interessa, porque é pouca grana que você está fazendo, comparado com o que poderia fazer, entendeu? Então, mesmo que o cara te dê um prazo de um mês, o ideal é que você resolva em uma semana. Né? Quanto mais rápido, com a boa qualidade, melhor. Sim.